como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, lembrem-se, continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. O link é sempre enviado diretamente para o seu WhatsApp e lá você pode escolher qual desses dois horários é melhor para você entrar. Nas rodas de conversa, eu estou enviando um link com uma planilha do Google Docs, onde vocês podem acessar qual a aula e o link direto para o vídeo, assim vocês conseguem fazer as atividades. Ou seja, entrando na roda de conversa, você tem acesso direto a essa planilha, porém, vocês também vão receber essa planilha no WhatsApp. Então, é um jeito de facilitar todo esse processo para todos vocês, ok? Hoje nós vamos finalizar no sketchbook a nossa arte da resiliência, né? Aquela arte que fez a gente ficar pensando aí, demorou várias rodas de conversa pra gente chegar a alguma conclusão. E aí eu vou reforçar para vocês, esse processo da resiliência é um processo que todos nós estamos passando, então é um olhar para dentro e algumas atividades foram um olhar para fora. Então tenta pegar essa inspiração, aproveita que hoje é a versão no sketchbook. Testa pincéis, testa texturas, outras linhas, colocar vários detalhes para deixar bem rico de informação, com cores bem vivas, iguais às obras do Di Cavalcanti. Tentem aplicar aí as técnicas de luz e sombra. Então, por exemplo, aqui tem bastante luz vindo desse lado, né? Então aqui fica levemente mais escuro. Mesmo que eu tenha um ring light na minha frente, né? Que dá para perceber pelo reflexo aqui no meu olho. Mas é só para vocês entenderem. Então eu posso colocar essa luz e sombra, cores mais chamativas, mas o importante é que vocês desenhem o seu processo de resiliência. Ou seja, para você, aquele dia foi um dia que você falou assim, não, esse foi o dia que eu realmente estava na resiliência e esse dia é o que eu vou ilustrar, ok? De preferência que seja um autorretrato e hoje a gente vai finalizar no sketchbook. Terminou sua atividade, envia para mim via WhatsApp com o seu nome, ok? Nós vamos começar abrindo um novo esboço, lembrando que dessa vez nós estamos fazendo com o formato retangular deitado, ou seja, uma folha em formato de paisagem, na horizontal. Uma vez que você fez essa sua ilustração, você vai tirar uma foto dela, abrir o seu arquivo em branco no sketchbook, você vai pegar essa foto que está lá na sua pasta da câmera e adicionar aqui dentro, ok? O que vai acontecer? Uma vez que seu desenho já está aqui dentro, você baixa a opacidade dele para uns 50%, porque dessa vez nós fizemos um contorno com canetinha, ou no caso, né, eu usei uma caneta Bic comum em casa, só que na cor preta, para esse contorno ficar reforçado, e aí a gente consegue baixar a opacidade da melhor maneira possível. Eu vou começar fazendo de trás para frente, então vocês vão perceber que eu vou fazer agora os muros, e eu vou repetir a mesma dica que eu dei lá na primeira parte do vídeo que a gente fez esse desenho no papel. Se você também quiser fazer muros de tijolinhos, sempre foquem em fazer linhas paralelas, ou seja, primeiro faz uma linha embaixo da outra certinho, com a mesma divisão e tudo mais. E depois o que você vai fazer é cortar elas em posições diferentes. Então, por exemplo, uma você cortou no começo, a outra você corta no meio. Uma você cortou no meio, aí você coloca para cortar lá no canto. Vocês vão perceber que é isso que faz com que ele fique com essa aparência de tijolinho, ok? Aí eu só vou pegar a borracha e apagar essas rebarbas que ficam, para não ficar esse traço aí sobrando, porque senão fica feia, né, o desenho. E aí eu apago dessa camada. Importante, fez uma camada com o contorno, significa que você vai precisar automaticamente de uma camada para o preenchimento. Então, o seu contorno vai ficar em cima e a camada de preenchimento vai ficar embaixo. Como esse desenho tem um elemento central muito grande, que é você, né, por se tratar de um autorretrato, o que você pode fazer? Você pode fazer o contorno de tudo, de todas as formas, em uma única camada e aí fazer os preenchimentos em camadas diferentes.
Então, vamos lá. Neste caso, vocês podem colocar todos os contornos em uma camada só e depois colocar esses preenchimentos em camadas separadas. Porque aí vocês conseguem, né, organizar, por exemplo, uma camada para o cabelo, outra para roupa, outra para as plantas, outra para os elementos e assim por diante, ok? Então, essa é uma maneira de você conseguir organizar as suas camadas. Se não, você pode fazer da outra forma, que é para cada pedaço do contorno uma camada diferente. De qualquer maneira, vão se ter várias camadas para você preencher certinho. Uma coisa que vocês vão perceber nessa ilustração é que eu usei a própria camada de preenchimento para fazer luz e sombra de um jeito um jeito mais leve, com opacidade mais leve também. Então, o que eu fiz basicamente? Quando eu começar a preencher, começando aqui a preencher pelas folhas, vocês percebem que eu preciso de um pincel maior e com uma opacidade de preenchimento de 100%, ou seja, ele tem que estar funcionando aí a todo vapor, em perfeito estado. Só que se eu preciso só fazer uma leve sombra, né, pensando num contraste de iluminação bem levinho mesmo, eu posso usar esse mesmo pincel que eu já tenho comigo, diminuir a luminosidade do pincel, ou seja, da cor, então ele vai ficar automaticamente mais escuro. E uma vez que ele ficar mais escuro, diminuir a opacidade, ou seja, o tanto de tinta que sai nesse meu pincel. Então eu não preciso separar uma camada para fazer a sombra, a não ser que essa sombra seja muito dura, seja muito escura, entendeu? Sabe quando você tem uma luz, por exemplo, se você colocar um abajur direto no seu pé, você vai ter uma luz muito forte, o que significa que você obrigatoriamente vai ter que ter uma sombra muito forte. Nesses casos, a gente pode separar uma camada para preencher, outra para luz, outra para sombra. Como eu estou usando pincéis que já facilitam esse processo também de luz e sombra, ficou ok preencher a minha sombra do meu desenho na mesma camada do preenchimento. Então, façam o teste. Preencher tudo na mesma camada. Então, por exemplo, tá fazendo cabelo, já faz luz e sombra do cabelo naquela camada. E faz o outro teste também. Qual é o outro teste? De camadas separadas para poder ter mais detalhes. Tudo sempre depende do tipo de trabalho que você está fazendo. Então, se você está fazendo um trabalho com mais detalhes, com menos detalhes, assim por diante. Ok? Então, vamos dar sequência. Vamos falar um pouco sobre o plano de fundo. Essa obra tem um plano de fundo de paredes com tijolos, que foi a primeira parte que a gente desenhou. E a parte dessas paredes com tijolos, ele tem elementos visuais que sempre aparecem nos quadros do Di Cavalcanti. Que elementos são esses? O vaso. Então eu escolhi o vaso que tem a mesma cor do vaso que aparece no Mulheres com Frutas. Este vaso é um vaso de flores. Flores também são um elemento que sempre aparece aí nas obras do Di Cavalcanti, ou pelo menos na maioria delas. E o céu, né? Então eu coloquei o céu também como um elemento ali por trás dos muros, né? Então essa obra pode ter diversos significados, como o processo de resiliência vem depois de passar um tempo em casa, por isso os muros, e assim por diante. Você vai dar o significado para esse seu processo de resiliência. Por isso que eu falei para vocês que é legal que seja um autorretrato, porque assim você pode notar as diferenças do seu rosto, fazer um antes e depois, também é uma ideia legal de vídeo, ok? Então, dando sequência aqui a essa parte de preenchimentos, vocês vão notar que eu uso uma camada para o contorno, outra para o preenchimento, mas na mesma camada do preenchimento faço luz e sombra, porque eu não usei nenhum tipo de luz e sombra muito contrastante, né? Elas não são muito berrantes a diferença de cor, elas são basicamente um volumezinho, só para que a pessoa consiga, quem está vendo esse desenho, consiga perceber que ali está acontecendo uma situação de luz e sombra, principalmente
na parte do rosto, né? Onde fica próximo ali do rosto da personagem. No caso, sou eu, sendo um autorretrato, mas só para vocês entenderem, porque ela também está em primeiro plano. Então, tudo que estiver em primeiro plano merece um tratamento aí melhor, né? Merece mais atenção. Porque um dos recursos da pintura, que também pode ser usado na ilustração, é o fato de que tudo que está em último plano, que é um fundo, ele pode ser levemente abstrato. Você não precisa fazer com que ele seja 100% detectável, né? Que você consegue perceber perfeitamente o que é aquele plano de fundo. Tem esse recurso, que é você colocar um plano de fundo mais abstrato, com pedaços ou só com elementos soltos, mas que as pessoas conseguem bater o olho e falam assim: ah, então isso daqui faz parte do fundo, né? Isso daqui é uma mesa com vaso, mas não é tão preenchido de detalhes e luz e sombra quanto seria o desenho que está em primeiro plano. Então isso é uma dica, né? Que eu dou para vocês aí, para vocês fazerem a ilustração. Ainda nessa sequência de falar da parte da ilustração de luz e sombra, é importante que vocês tenham um foco. Então, de onde vai vir esta luz para você saber onde vai ficar essa sombra. Vocês vão perceber que, como eu comentei, esse desenho ele é bem simples. Então, a proposta de sombra dele é ser somente um leve volume. Então, ele está bem de frente, como se essa luz estivesse vindo de frente. E aí você vai ter essa sombra acontecendo nessa parte mais do fundo. Então, por exemplo, raiz do cabelo, fundo dos olhos, uma parte que você só conseguiria enxergar realmente se você estivesse de frente, ok? Como eu falei, aqui a gente já está perto de finalizar. No caso de vocês, coloquem cores na sua roupa. Só percebi que eu esqueci de pintar essas roupas de colorido e quando eu já tinha finalizado o vídeo, ou seja, no processo de edição, que eu vi que eu não tinha pintado, mas coloquem cores. Escolha uma paleta de cores para ser a sua paleta de cor de roupa e pinte a sua roupa também, ok? Não deixa ela sem cor nenhuma, porque assim você dá mais riqueza de informação para essa parte do cenário, né? Para você falar assim para a pessoa, olha, as minhas estampas também são coloridas, né? Você pode usar aí as cores que o Di Cavalcanti usava bastante, né? Cores primárias, então bastante vermelho, amarelo, azul, que vai combinar bastante com a sua arte, ok? Então lembrem de preencher a cor da roupa. O meu acabou ficando com a cor que estava do fundo, que era a cor marrom, né? É um bege legal, confesso, mas não é o tipo de bege que eu usaria. Então, por favor, no de vocês, corrijam isso que vai ser importante. Aqui a gente já está partindo para o final da nossa arte e já está na parte de finalização. Eu vou lembrar para vocês uma coisa. Ao salvar este desenho, ao salvar essa ilustração, lembrem-se, não enviar o print da tela. Ele tem um botão de compartilhar e quando você compartilha por esse botão, o que acontece é que você consegue mandar a imagem com a qualidade certa, ok? Ah, mas professora, e o print? Print não pode, porque senão vai vir com uma qualidade muito baixa e você quer que o seu desenho fique bonito na amostra, certo? Então, a próxima vez que vocês me enviarem, tomem cuidado, prestem atenção nessa parte para não acabar enviando aí sem querer mesmo uma versão que é só o print da tela. Vai lá no seu botão de compartilhar que você vai conseguir achar e vai conseguir mandar direto via WhatsApp com o seu nome, tudo bonitinho, ok? No caso de dúvidas, perguntas, questionamentos que possam surgir, lembrem sempre via WhatsApp com o seu nome ou via comentários aqui embaixo do vídeo. Eu vou ficar no aguardo da atividade de vocês para salvar ela na pasta que vai acontecer a mostra lá no finalzinho de novembro, ok?